você está assistindo esse vídeo agora, dá um pulo na nossa página do Facebook e no nosso site. Dê um curtir e fique por dentro de todas as novidades. Ao final desse vídeo, inscreva-se no nosso canal e dê o seu like. Tchau! Oiê, boa noite. Qual a missão que Deus te deu? Se você ouve essa pergunta e está ainda um pouco confuso sobre qual é a resposta, talvez nessa noite, se você ficar atento, sintonia fina com o Espírito Santo, você vai conseguir sair daqui com essa pergunta bem respondida, bem clara no seu coração, né? Até porque você é um grande projeto de Deus e grandes projetos de Deus têm que estar preparado para grandes missões. Amém? Amém? Amém. Então tá. Nós vamos ler a palavra do Senhor, que está lá em Gênesis capítulo 6, versículo do 5 ao 22. Vamos lá? Eu vou fazer uma coisa diferente hoje. Vou pedir para você ficar de pé. Nós vamos ler a palavra do Senhor de pé. Depois nós vamos fazer algo. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então, o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais e os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de tê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Essa é a história da família de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles, e os destruirei com a terra. Você, porém, fará a arca de madeira de cipestre, dividia-a em compartimentos, revista de piche, por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça com um teto com vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e a mulher dos seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande, de cada espécie de animal pequeno, que se move rente ao chão, virá um casal a você para que sejam conservados vivos. E armazene todo tipo de alimento para que você e eles tenham mantimento. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Que missão! Sim ou não? Que missão! Eu quero que você pegue uma pessoa que você tenha uma certa intimidade, um certo conhecimento, dê um abraço nela e diga assim, bem no pé do ouvido dela: você tem uma missão. Você tem uma missão. Você tem uma missão. Quem já ouviu e quem já falou, pode tomar o seu assento. A coisa linda do nosso Deus é que Ele não separa a missão que Ele tem para nós de nós. Como assim? O grande negócio é que a missão de Deus envolve os nossos planos, envolve os nossos sonhos, envolve as nossas aspirações, os nossos talentos e tudo aquilo que a gente deseja fazer nessa vida.
envolve a nossa família, envolve o nosso jeito profissional, envolve tudo. Deus faz uma missão conosco. Deus trabalha em time conosco. Deus envolve tudo ao nosso redor para fazer uma missão na nossa vida e através da nossa vida. Se nós olharmos todos os heróis da Bíblia, são muitos. Um dia não, logo, pega essa semana, Hebreus 11, e vá lá ler sobre os heróis da fé. Você vai ver quantos heróis a Bíblia relata e quantos deles fizeram coisas magníficas. Mas essa noite eu queria falar sobre Noé. Porque Noé teve uma incumbência magnífica, ele foi o primeiro. Depois que Deus criou o homem e a mulher e se decepcionou com Adão e Eva, ele olhava lá do alto e ele não via ninguém, a terra estava corrompida. O pecado sexual, principalmente, tinha dominado os homens de uma certa maneira que Deus se arrependeu de ter criado a humanidade. Aquilo cortou o coração dele. Mas quando ele olhou Noé lá de cima, ele disse: esse é um homem justo e íntegro. E ele, a Bíblia diz, ele andava com Deus. Esse era o elemento fundamental da vida de Noé, para que ele recebesse essa missão. A missão de Noé foi de recomeçar a humanidade. Pensa o tamanho dessa missão. Então, vamos imaginar a cena agora. Deus falando para Noé. Vamos resumir ali. Noé é o seguinte: você é um cara justo, íntegro e anda comigo. Então você vai fazer uma arca que vai ter 135 metros, 22 de largura, vai ter 13,5 de altura, 3 compartimentos. Você vai colocar todos os animais dentro dela, vai vir a chuva, vai vir o dilúvio. Você vai ter que fazer isso de uma maneira com os recursos aqui que você tem na sua casa. Talvez as pessoas não te dêem muita credibilidade, mas é isso. É uma obra que eu confio a você. E toda a humanidade vai ser recomeçada a partir desse ponto. Noé, eu posso contar contigo? O que será que Noé fez? Pipocou? Mas Noé era agricultor, Noé não era engenheiro. E aí ele pensou: tá bom, Deus, vou fazer. Será que ele pensou? É uma obrinha. O que é uma arca? 135 metros. Alguém sabe quanto tem um navio de carga? Média, não são os enormes. 120 metros. E um avião que leva 200 passageiros, um 747? 56 metros. A arca tinha 135 metros. Deus, é madeira pra caramba. Deus é piche pra caramba. Deus, cadê os operários que vão me ajudar aqui? Como é que eu vou fazer? Só sei plantar? Não tenho engenharia? Não fiz construção naval? Não sei nada desse negócio. Como é que eu vou me virar, Senhor? Você sabe qual que é a coisa mais maravilhosa disso? É que ele poderia não ter as qualificações naturais para cumprir essa missão, mas ele tinha as qualificações espirituais. E elas bastam. Porque quando a gente anda com Deus, o Senhor nos capacita para qualquer missão que nós tenhamos para fazer. Em qualquer área, de qualquer maneira. Noé tinha as qualificações espirituais, porque ele andava com Deus. Amém? Aí eu fico pensando, Ele prestou atenção no que Deus falou, mas ele ficou pensando: como é que eu vou enfiar a girafa pescoçuda dentro da arca? E o elefante com aquele tamanho de busanfa, como é que vai ser? Gente, foram mais de 360 dias dentro da arca, não foi brincadeira. E o leão? Como é que eu vou domar o leão? Vou pegar uma corrente, uma coleira, vou pôr no leão e falar: leão, bora? Você e a sua esposa, por favor, subam na arca e nós vamos ter que conviver pacificamente. Por favor, não nos coma. Imagina as discussões que eles tinham em família com isso. Óbvio que ele chegou primeiro e ele contou para os filhos, porque os homens têm mais equilíbrio emocional do que as mulheres,
Afinal, a mulher dele e as noras devem ter entrado em pânico, mas antes deles contarem para elas, eles confabularam. Sentava ele, sentava Cã, em Jafé, e eles ficavam ali tentando entender o que eles iam fazer. Por mais que eles pensassem muitas, talvez, loucuras, porque a Bíblia não fala, quando você finaliza o capítulo 6 e 10, e Deus fez tudo como Noé mandou, Noé fez tudo como Deus mandou, para o outro capítulo 7, onde a arca já está pronta, se passaram 120 anos. A Bíblia não relata o que aconteceu exatamente nesses 20 anos. Agora você imagina Deus falando de dilúvio, de chuva. Não chovia naquele tempo. O que é dilúvio? Chuva? Nem sei do que o Senhor está falando. Mas se Ele disse, é porque vai acontecer. E se Ele nos confiou essa missão, nós temos que cumprir. Aí Noé foi conversar com a esposa e com as noras. É o seguinte, nós temos uma missão. Nós vamos todos embarcar nessa missão como uma família, porque, afinal de contas, é dessa missão que virá a nossa sobrevivência. Então, nós vamos ter que fazer esse negócio bem feitinho, porque senão nós vamos sucumbir na água. E aí todo mundo teve que embarcar no projeto. Grandes missões, grandes obras, requerem grandes sacrifícios, grandes renúncias, grandes abdicações. Eles tiveram um tempo onde que tiveram que trabalhar juntos, com família, como família. Deus inclui muito a família nos nossos projetos, nas nossas missões, porque os recursos eles podem parecer escassos, mas Deus mandou fazer o projeto, então Ele se responsabilizará e Ele vai incluir todos ao nosso redor, todos aqueles com qual nós podemos contar e vamos contar. Agora, quando Ele recebeu essa missão, vocês acham que Noé não tinha lá os seus desafios? Quem é que é o ser humano que não tem? Suas dificuldades, seus desafios, seus problemas, seja no seu trabalho, seja na sua casa, ou na onde quer que seja. Temos ou não temos? E quando Deus deu essa missão para Noé, vocês acham que ele fez assim, opa, pera um pouquinho, eu vou resolver primeiro esse problema aqui, que eu estou com um problema sério com Jafé. Não, eu preciso primeiro resolver o problema da colheita esse ano, que não foi suficiente. Vocês acham que Noé fez isso? Não. Noé gerenciava. Ele gerenciava os problemas de qualquer ser humano, ele gerenciava as demandas de qualquer homem, ele gerenciava os problemas de qualquer família, mas ele não perdia o foco da missão dele. Hoje o que acontece é que nós falamos para Deus, daqui a pouco eu vou. Só mais um pouquinho. Não, deixa esperar, tem que esperar um momento melhor. Deixa eu organizar as minhas coisas primeiro. Se Noé tivesse feito isso, será que teria dado tempo dele construir a arca antes de vir o dilúvio? Então nós temos que tomar cuidado, se vê que nós não estamos postergando, estamos fingindo que aquilo não é conosco. E estamos pensando que a gente tem tempo de mais lá na frente voltar para aquela missão e resolver aquele negócio. Lembrem-se, você é uma grande obra de Deus. E uma grande obra de Deus fará uma grande missão. Ninguém vai fazer a missão da Andréia por ela. Ninguém vai fazer a missão da Ruth por ela. Ninguém vai fazer a missão da Dai por ela. Quando nós chegarmos no tribunal de Deus, Deus vai perguntar: olha aqui, Paulo, olha a tua missão. Deixa eu ver se você cumpriu ela. Então é muito sério. E a missão de Deus não é pesada, ela é gostosa. Ela nos envolve. Noé recebeu um grande projeto, uma grande missão, com poucos recursos. Sim ou não? Sim. Nós temos que estar preparados para fazer grandes coisas com poucos recursos, mas com um grande Deus. Amém? Eu vou falar de novo se você não entendeu. Nós temos que estar preparados para fazer grandes coisas com poucos recursos, mas com um grande Deus. É assim que Deus opera, porque Ele, quando Ele diz, Ele financia e Ele endossa e Ele nos ajuda. Agora tem um elemento no meio disso tudo que é extremamente importante,
é a fé. A fé é o combustível que vai te dar aquele gás, que vai te deixar ligado, que vai te deixar funcionando, para que você consiga cumprir a missão de Deus que Ele te deu. Tem uma coisa que me chama a atenção. Hoje em dia, nós temos muitos recursos em todas as áreas, de todas as maneiras, né? Se nós pegarmos aí há 20 anos atrás, nós não tínhamos a gama e a quantidade de coisas, de recursos que nós temos hoje. Desde termos de tecnologia da informação até roupa. A gente tinha lá, quando eu era pequena, sei lá, 2, 3 tipos de sapato. Hoje em dia, você tem uma infinidade de coisas disponíveis. E ainda assim, nós vemos que com muitos recursos e às vezes com uma missão que nem é tão grandiosa, há pessoas que não têm levado a sério e não têm feito as suas missões. Eu tenho visto nas empresas, eu tenho visto nos lares, eu tenho visto nas igrejas, pessoas Horácios. Alguém sabe quem é pessoas Horácios? Quem lembra do Horácio, da turma da Mônica? Como que é Horácio? Braço curto. Uma coisa que eu aprendi com a Anne Spell, aquela coitada sofreu comigo e com a Milena nos Estados Unidos. Ela sofreu, gente, aquela mulher. Porque tudo que a gente pedia para ela, ela foi fazer compra com a gente. Vocês imaginam uma gringa rodando com 2 caroços naqueles Estados Unidos para comprar tudo que a gente queria. E não tinha uma coisa que a gente não pedisse para a Anne que ela não fizesse. Chegou uma hora que constrangeu o nosso coração. E eu falei, amiga, vem cá. A gente precisa ir lá, mas você não precisa ir. É a primeira vez que a gente via ela. Hoje a gente tem mais intimidade, né? Ela ia falar, não, vão vocês, eu acho. Ela disse assim, não. Eu vou com vocês, eu vou fazer. E tudo ela fazia sorrindo, e tudo ela fazia de bom grado. E chegou uma hora que eu falei, mas por que você está sempre sorrindo e você sempre dá um jeito nas coisas que a gente pede? Eram coisas escabulosas, né? Porque tinha que trocar um negócio, tinha que voltar não sei aonde. E ela disse assim, aqui na igreja nós temos um lema. Quando alguém pede alguma coisa para a gente, eu vou falar em inglês, depois eu traduzo. O que nós fazemos? We smile, we say yes, and make it happen. Quando alguém pede alguma coisa, nós sorrimos, dizemos que sim e fazemos acontecer. Aquilo me marcou. Aquilo mudou a minha vida e a maneira de eu conduzir as coisas. Eu nunca fui uma pessoa do braço curto, mas hoje eu confesso que eu vejo nas empresas pessoas com braço curtos, cheios de deveres. Cheios de direitos e poucos deveres, e eu fico contemplando como aquela pessoa fica anos e anos e anos rodando na mesma coisa, na mesma posição. Aí você vê um outro que tem um pouco mais de atitude, um pouco mais de vontade, aí o cara sobe, o cara é promovido. E os que estão ali, os Horácios, ficam dizendo ainda, aquele é o puxa-saco, aquele é isso, aquilo, aquele outro. E nos lares? Está cheio de esposo que foi criado, cheio de mimo por sua mamãezinha. Aí ele chega na casa dele, ele diz assim, eu vou ajudar você hoje, meu bem. Oi? Ajudar? Camarada, você mora naquela casa. Você mora naquela casa. Para com esse negócio de ajudar. Amém? Você é responsável por fazer as coisas acontecerem dentro daquela casa igualmente. Gerou uma polêmica aí, né? Por favor. É isso aí, homem de verdade faz a sua colaboração dentro da equipe do lar. Não é isso, meu marido? Como pastores, gente, como pastores, uma das coisas que a gente mais vê que causa briga dentro de um lar é porque hoje marido e esposa trabalham e dentro de casa não sobra dinheiro para pagar alguém para fazer. E aí você tem que ser equipe do lar. E aí o marido viu a mãe dele fazendo. A mãe dele talvez não trabalhasse. Hoje a gente trabalha. E aí ele acha que ele é o gerente do controle remoto. Entendeu? Então isso precisa mudar. Porque isso no dia a dia isso traz um problema e um peso, que não dá para a gente entrar nesse mérito agora, mas enfim, DRs em casa, por favor, DR com Jesus, põe Jesus no meio para ficar tudo na graça, amém?
E nas igrejas isso não é diferente. Às vezes a gente vê igrejas como essa, que existem poucas cadeiras vazias, mas poucos voluntários também. Isso deveria mudar, isso deve mudar. Então nós somos um povo que precisamos aprender a receber as missões que nos são dadas. Tomar responsabilidade por ela e fazer acontecer. Seja ela uma missão desse tamanho como a de Noé, ou seja uma missão do dia a dia, uma missão ali da sua porção. E entender que nós temos sim direitos, mas nós temos deveres também. Amém? Amém. E aí o que acontece com Noé? A família dele até estava um pouquinho preocupada, né? Principalmente as mulheres, que são mais ansiosas. Mas Noé não estava preocupado. Então, quando Deus lhe der uma incumbência, quando Deus lhe der uma missão, não fique se correndo de ansiedade pensando como vai vir, quando vai vir, como vai acontecer. Por quê? Deus é o financiador da missão. Então, ele vai garantir. Tem hora que é a tua mão que tem que fazer. E quando precisar do sobrenatural, a mão dele vai alcançar e vai acontecer. Amém? Então, confiemos nele. Ele sempre faz a parte dele. Ele disse que ia mandar os animais. Ele mandou os animais. E detalhe, ele mandou os animais tranquilinhos, né? Todo mundo veio como se tivesse um bebezinho, um leãozinho, podia ser grande ou pequeno, a gente não sabe, mas tinha a postura de um leão amigável, bebezinho. A cobra, a sucuri, não enrolou ninguém, não degolou nenhuma ovelhinha, não matou ninguém. Por quê? Deus moveu o sobrenatural dentro da arca, gente. Alguém consegue imaginar um tanto de... O próprio ecossistema não conseguiria explicar porque eles, teoricamente, deveriam se comer um ao outro. Quem acha que Noé levou carne para o leão? Oi? Tinha geladeira naquela época? Você imagina se ele ia levar comida para mais de um ano? Até porque ele não sabia quanto tempo ele ia ficar dentro da arca. Deus gerenciou todas as condições para que eles sobrevivessem dentro da arca. Vou falar uma coisa que é de menino, mas eu vou falar. Eu fiquei pensando, para onde que ia o cocô daquele povo todo, daqueles animais? Sumia, gente, certeza. Certeza que era sobrenatural. Cocô, estou falando do cocô. Cocô. Sumia. Porque vocês imaginem, do cavalo, uma coisa horrorosa. Certeza que desaparecia, porque como é que os caras iam sobreviver com aquele cheiro horroroso na arca? Certeza, tenho certeza. Um dia Deus vai me contar. Nossa, você teve essa revelação, né? Que esperta que você foi. Não, gente, eu sou uma que eu não posso com cheiro ruim. Se eu estivesse lá, eu morria só com cheiro. Mas, enfim, Deus fechou a arca por dentro. Não dava para fechar a arca por fora. Não dá para fechar a arca por dentro. Deus fechou a arca por fora. Olha que coisa maravilhosa. Ele selou ali o compromisso de recomeçar a humanidade. E eu não sei se vocês já leram esse texto, conforme segue Gênesis 7, tem lá que entre ele mandar Noé e os animais entrarem dentro da arca e ele fechar a arca para começar a chover, foram 7 dias. Sabe o que significam esses 7 dias? Deus de oportunidade, como a gente comentou no Conexa um dia desses. Deus de oportunidade, por quê? Porque o povo, os conterrâneos daquela época que estavam ali, eles riam de Noé. Eles tiravam sarro dele. E Deus deu oportunidade para que aquele povo se arrependesse e entrasse na arca. Ficou 7 dias esperando. Ninguém entrou. Mas Deus deu a oportunidade para eles. Eles não poderiam nunca dizer que havia um Deus injusto. Na verdade, Deus estava mais uma vez mostrando a sua misericórdia para que refizesse uma humanidade com uma semente de integridade, com uma semente de justiça e alguém que andasse com ele. E pela obediência de Noé, nós estamos aqui. Noé foi pai de Sem e Sem foi pai de Abraão. Abraão foi pai de multidões e nós somos semente de Abraão. Sim ou não? Amém, glória a Deus. Agora eu fiquei pensando, por que Deus falou para Noé
fazer uma arca e não um navio? Alguém já parou para pensar nisso? Por 2 motivos. Primeiro, uma arca não é navegável. Ela não tem leme. Não tinha um capitão que ia guiar ela. Por quê? Porque ela seria dirigida por quem? Pelo próprio Deus. O segundo ponto, por que uma arca? Porque já era um prenúncio do que nós viríamos a ver, a ler no resto do Antigo Testamento que ia se seguir, que falava da arca da presença do Senhor. A arca simbolizava o quê? A presença do Senhor. Se a gente for ler o livro de Jeremias, o livro de... Fugiu agora. Enfim, Samuel, vários deles relatam sobre a Arca da Aliança. A arca carregava a presença de Deus. Então, a arca de Noé era a arca de Deus. Era Deus olhando para a humanidade dizendo: ei, eu quero estar com vocês. Era mais uma tentativa de Deus, dizendo: eu quero estar com vocês. Eu quero que a minha presença habite com vocês. Uma coisa interessante do rei Davi. O rei Davi, quando ele foi estabelecido no seu trono, que ele conseguiu dominar todas as terras ao redor, havia paz. Era um reino de paz, era um reino próspero, mas ele olhou ao redor e dizia assim: eu tenho tudo no natural e tudo vai bem, mas falta a coisa mais importante nesse lugar, é a presença de Deus. A arca do Senhor tinha sido roubada de Israel. Davi juntou seus melhores homens, 30.000 homens, e ele foi no terreno inimigo para trazer a arca de Deus. Quando Davi recuperou a arca e que ele entrou nas portas da cidade com a arca, sabe o que ele fez? Ele se despiu das suas roupas sacerdotais, das suas roupas de rei. Ele se despiu da sua coroa e de tudo aquilo que o fazia grande diante da nação. Sabe por que ele fez isso? Como um ato de reverência e humildade, dizendo: aqui quem governa é o Senhor. Aqui quem vive é o Deus vivo. Aqui quem lidera esse povo é o Senhor. Tenho eu o trono, mas tu tens a direção e o governo sobre essa nação. E Davi dançou na presença do Senhor. Sabe o que isso quer dizer para nós? Pode ser que a sua vida esteja tudo bem. Pode ser que na sua casa não haja crise financeira, não haja crise conjugal, não haja crise familiar, não haja problemas. Ou ainda pode ser que existam alguns. Você precisa se despir dos seus títulos, se despir dos seus recursos, se despir daquilo que talvez está te afastando de Deus. Assim como Davi fez. E dizer: Senhor, está aqui, ó, tudo aquilo que para mim não é nada comparado a ter a tua presença. É isso que nós precisamos fazer. É isso que o rei Davi fez. E Noé, voltando a Noé, Noé tinha poucos recursos, mas tinha um grande Deus, como nós falamos. E o mais interessante é que Deus, ele envolveu a família de Noé nisso. A tua família faz parte dessa missão. Deus não vai excluir ninguém. Por quê? Você escolheu na família que você nasceu? Hã? Não, foi Deus que escolheu. Então honre o teu pai, honre a tua mãe, honre os teus irmãos, honre os teus tios, os teus avós. Mesmo que eles não te honrem, não te amem, faça isso, porque esses são os recursos que Deus te deu, para que você consiga cumprir a sua missão. Quando os nossos recursos são escassos, quando a dificuldade é grande, não olhe para isso. Olhe para o grande Deus que te mandou fazer.
essa missão. Agora, vocês imaginem se Noé tivesse ignorado essa missão. Imagine se ele tivesse postergado essa missão. Se a gente não quer ir tão longe, vamos falar um pouquinho de homens que fizeram grandes coisas para a sociedade. E se Thomas Edison tivesse desistido de inventar a luz, a eletricidade? E se Graham Bell tivesse desistido de criar o telefone? E se, esses dois vocês não sabem, hein? Vinton Cerf e Robert Kahn. Alguém sabe quem eles fizeram? Deus abençoe esses homens. Eles criaram a internet. Como que a gente vivia sem internet, gente? Né? O que teria acontecido se Santos Dumont tivesse sido persistente? A gente não teria como conhecer os povos de uma maneira rápida como se tem hoje. Grandes obras farão grandes missões. E você é a maior obra, porque você foi criado pelo grande Deus. E se a gente falar um pouquinho no natural, no espiritual? A gente não vai muito longe, não vamos falar dos heróis da Bíblia, vamos falar de William Seymour, vamos falar de John Wesley, vamos falar de Billy Graham. Foram caras que pagaram preço nos últimos 1,5 séculos para que o evangelho não perdesse o poder, não perdesse a chama. Foram os líderes dos avivamentos que vieram aqui há pouco tempo atrás. Hoje nós provavelmente seríamos uma igreja mais raquítica, mais mirrada. Eles não desistiram. Nós poderíamos ter falado daquele que teve a missão mais difícil. A minha pregação poderia ser sobre ele, mas eu só quero mencionar um momento de Jesus. Imaginem ele no caminho do Gólgota. O caminho do Gólgota era aquele caminho que ele estava indo para a crucificação. Ele já estava carregando a sua cruz. Ele já estava todo ferido, todo machucado. Ele passava no meio do povo. Cuspiam nele, batiam nele. E se naquele momento ele tivesse desistido e tivesse falado, chega, se ele tivesse tido um momento de humanidade e tivesse falado, chega, será que nós estaríamos aqui? Será que nós teríamos a chance de ter uma vida eterna? Não teríamos. E você, o que está fazendo com a missão que Deus te deu? E se nós tivermos aqui dentro alguém responsável por alguma coisa que vai mudar a humanidade? E se nós tivermos aqui dentro alguém responsável por um avivamento espiritual nessa cidade? Por que você acha que é sempre o outro, sempre o que está do lado? Você é uma grande obra de Deus. E uma grande obra de Deus fará grandes missões para Deus, com Deus. Vocês estão muito quietos hoje, vocês estão assustados? Não? E por que então nós temos ignorado a missão de Deus? Ou por que nós temos postergado a missão de Deus? Quem já assistiu Minions? Alguém entende o que eles estão falando? Não. Mas o Gru dava missão para eles. E eles cumpriram a missão? Gente, até o Minions cumpre a missão, misericórdia. Será que nós estamos entendendo o que Deus está falando para a gente? Será que nós estamos entendendo? Aí a gente fica assim, eu sei. Eu sei. Sabe, então para de postergar, arregaça a manga, transforma essa visão em missão, tenha fé e vai adiante, meu filho. Para de esmorecer. Quando mais você vai continuar empurrando algumas coisas com a barriga? Para de gostar da música do Zeca Pagodinho, pelo amor de Jesus Cristo. Deixa a vida me levar. Que deixa a vida te levar o quê? Toma aqui, ó, com rédea. Vocês estão muito mole. Nós estamos muito mole, né? Deus é tão maravilhoso que Ele não dá ponto sem nó. Se nós pensarmos na arca, a arca hoje representa a igreja. Assim como a arca ficou
7 dias com a porta aberta, para que as pessoas pudessem entrar, e só foi salvo quem estava dentro da arca, assim é a igreja. A igreja está com as portas abertas, e só vai ser salvo quem estiver dentro da igreja. Não é dentro de 4 paredes, é quem estiver arraigado, quem estiver conectado na videira de Jesus Cristo. Então nós precisamos agir como Noé, com uma grande missão. Nós somos a arca de Deus no século 21. E as portas estão abertas. Mas quem está lá fora não são os animais. Deus não vai atrair eles. Nós é que temos que atraí-los. E lembrem-se, a Bíblia não fala que Cã, que Jafé, que Sem, suas esposas e a mulher de Noé andavam com Deus. Quem andava com Deus é Noé. Então a missão é sua. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele não deixou os queridos de Noé de fora disso. Ele envolveu no projeto e trouxe junto para que eles recomeçassem a humanidade. Deus é um Deus de inclusão e não de exclusão. Eu quero falar muito disso da família, porque Deus trabalha na família através da família. Quando secaram-se as águas, a arca pousou. Quando Noé saiu da arca, a primeira coisa que Noé fez foi montar um altar e apresentar um sacrifício ao Senhor em gratidão. Sacrifício é algo que nos custa. Sacrifício é algo que nós temos que abrir mão. Sacrifício é quando a gente deixa de lado o que nós gostaríamos para fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. É quando a gente troca os nossos achismos por aquilo que Deus diz que tem que ser. É quando nós entendemos e aceitamos os confrontos do Espírito Santo. É quando nós aceitamos sair da nossa zona de conforto. Eu li um livro do Max Lucado, logo que eu me converti, que falava, eu não lembro exatamente o título, é mais ou menos assim: Deus te ama tanto que não quer te deixar do jeito que você está. Ser cristão é incômodo. Ser cristão verdadeiro, querer se parecer com o mestre, querer fazer as obras que ele fez, não é confortável. É mais confortável ficar na frente da televisão, se alimentando de toda a baboseira, que querem curtir você e você deixa. Ser cristão é ir na contramão do mundo, é se posicionar, é ouvir o que o teu Criador quer te dizer, para que você tenha uma melhor vida. E muitas vezes a tua melhor vida não vai ser aqui na terra. Porque Jesus disse, no mundo tereis aflições. E muitas vezes passamos algumas coisas para que outras pessoas possam conhecer a Deus através de uma dificuldade, através de uma prova que a gente vai passar. Grandes missões requerem também grandes sacrifícios. E quando acabou aquele incenso, aquele cheiro, porque Noé, ele fez o quê? Ele pegou alguns bichinhos, ele não entrou com um casal só, se você ler mais para frente, foram 7 casais de cada, ele pegou lá alguns animais, ele fez o sacrifício para o Senhor, e aquele cheiro do sacrifício, porque tinha que colocar fogo, ele subiu ao céu. E a Bíblia diz que subiu como um aroma suave e agradável ao Senhor. Os seus sacrifícios têm subido ao céu como um aroma suave ao Senhor? É uma reflexão, você não precisa me responder. Mas é uma reflexão que nós temos que fazer. E Deus estava tão contente com aquilo, que a mesma ordem que Ele deu para Adão e Eva, Ele deu para Noé. Multipliquem-se, frutifiquem e povoem a terra novamente. Deus é sempre um Deus de oportunidade. Deus é sempre um Deus de, se a gente vacilar, a gente escorregar, Ele, ó, vem cá, de novo, eu te dou oportunidade.
Agora nós temos que só prestar atenção numa coisa. A Bíblia diz que considera a bondade do Senhor, mas considera também a justiça. Há consequências quando nós não tomamos as missões, quando nós não entendemos o que é um sacrifício. Porque viver nesse mundo e ser cristão já é quase um sacrifício por si só. Sim ou não? A gente é que sabe. Então, o que Deus pergunta para cada um essa noite é: qual é a tua missão? Quem aqui tem certeza qual é a sua missão? Levanta a mão. Pode abaixar. Quem aqui sabe que tem uma missão, mas não tem certeza qual é? Ok. E quem aqui acha que não tem uma grande missão? Só uma pessoa que vive por aí. Quem aqui não levantou a mão? Faltou fazer alguma pergunta que eu não fiz? Ficaram indecisos? Então eu vou afirmar de novo. Grandes obras são para grandes missões. Você é a maior criação do Criador. Não saia daqui com essa dúvida. Quem aqui tem uma missão? De novo, quem aqui tem uma missão? Eu quero todas as mãos levantadas. Se você não tiver fé, eu tenho. Levanta a mão em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que é para o diabo ver que você tem uma missão com Deus. Amém? Então, eu não gosto muito de fazer isso, mas nós vamos fazer. Fica com a mão de pé aí. Fica com a mão levantada. Você vai repetir: eu tenho uma missão com Deus. 1, 2 e... eu tenho uma missão com Deus. Amém. Agora, que você precisa estar atento é: qual é a minha missão? E sabe como é que Deus revela isso? Quando a gente anda com Ele. Quem está parado nunca vai saber qual é a missão. É o carro em movimento. Você entra no carro, Deus dirigindo, você senta no banco do passageiro e Ele vai ditando. Se você estiver parado, você não vai a lugar nenhum. O que fez Noé ser essa peça fundamental para essa grande missão de Deus, que era recomeçar a humanidade, era porque sim, ele era justo e íntegro, mas principalmente porque ele andava com Deus. Ele andava com Deus. E é essa reflexão que eu quero trazer essa noite. Você tem andado com Deus? Você tem deixado essa missão que o Senhor tem na sua vida, através da sua vida, com você, tomar o lugar do centro? Curva a sua cabeça, por favor. Vai perguntando para Deus. Se você não tem convicção da sua missão. Deus, qual é a minha missão? Pergunta para o Senhor também. Como é que tem sido a tua oferta de sacrifício? Tem subido como incenso suave e agradável até o Senhor? E como você tem andado com Deus? Com fé? Seguro de que aquele que te deu uma missão é o teu ajudador? É o teu provedor? E você tem andado suficientemente perto de Deus para que você consiga cumprir todas as missões? A missão do pai de família, a missão do bom profissional, a missão da boa esposa, a missão do bom filho, a missão do bom pai. Isso tudo são missões que nós temos que cumprir. A missão do bom filho de Deus, a missão do servo na casa do Senhor, a missão do missionário no mundo, pregando o evangelho.
Você tem andado com Deus? Às vezes você ouve falar de Deus. Mas e você? Você tem andado com Deus? Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão através de mim. Eu estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu vou entrar e vou ceiar com ele. E esse ceiar significa, eu vou ter relacionamento com ele, eu vou ter intimidade. Deus não está pedindo para ninguém mudar de religião, mudar de vida. Ele está dizendo: ei, vem andar comigo. Você tem a oportunidade hoje de recomeçar a sua vida de uma maneira diferente, andando com Deus e sendo aquilo que Ele sempre sonhou que você fosse. Através de Jesus Cristo, nós podemos andar com Deus. Porque Ele é um Deus conosco, Emmanuel. Ele é um Deus presente. A Bíblia diz que Ele é o nosso intercessor. Ele é o nosso Salvador.